Amém. Então, minha saudação a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, nossa live da quarta-feira, né? E vamos estar falando de um tema bastante polêmico, embora não devesse ser, né? Mas é polêmico, né? Que se chama dízimo e ofertas. Então, dízimo e oferta na nova aliança, né? Tem gente que diz que não existe mais, tem tudo que é coisa, né, irmão? Tem de tudo, né? Vamos estar vendo na palavra isso aí, né? Vamos ver na palavra, vamos buscar o sentido da oferta, o sentido do dízimo ali, né? Para a gente ter um entendimento com mais profundidade desse tema que dá tanta discussão, né? E foi o tema do nosso Café com Cristo de hoje de manhã, né? Então vamos estar regando o Café com Cristo também, né? Café com Cristo é um programa da Rádio TV Menorá que tem toda a quarta-feira de manhã, começa às 8 horas, né? E fica postado lá no canal da Rádio TV Menorá do YouTube, né? Você pode assistir também depois. Mas então vamos começar hoje fazendo uma leitura, livro de Mateus, capítulo 5. Vamos ler ali do 17 ao 20. É o próprio Jesus falando, né? Então, Mateus 5, do 17 ao 20. Que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, para nós fazer a oração inicial, logo depois vamos botar outros 2 cânticos, depois então vou assistir também o Nutri vídeo que fala sobre esse tema. Amém? Amém. Deus abençoe. Senhor amado, amado Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, queremos te convidar, Senhor, para que tu sejas entronizado, Senhor, nesse ambiente, Senhor, em nome de Jesus. Que tu sejas entronizado na mente, no coração de cada um que vai assistir, Senhor, essa live, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que tu possa, Senhor, estar operando nas mentes, nos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que tu possa, Senhor Jesus, estar abrindo o nosso entendimento, Senhor. Derrama sobre cada um, Senhor, a tua sabedoria que vem do alto, Senhor. Para que possamos ter entendimento, Senhor, discernimento espiritual, Senhor, para entender a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Queremos nesse momento, Senhor, estar entrando em comunhão com o teu Santo Espírito, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa estar operando em cada um de nós, Senhor. Possa estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para estar te tocando, Senhor, para estar recebendo, Senhor, da tua unção, Senhor, para nos capacitar a entender a tua vontade, o teu propósito nessa ministração, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, completa a tua obra que tu já começaste em cada um de nós. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, saudar aqui o irmão Súlimo, já estava com a gente, o Zé Marcondes, que entrou agora, e a irmã Núbia, que está chegando agora. Amém, irmãos? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos começar agora, então, com 2 cânticos. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para
toda injustiça. Eu confessei-te os meus pecados, não escondi minha iniquidade. E tua presença estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenda, Senhor, para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir
coisas agradáveis é de ouvir, coisas agradáveis. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quero hoje trazer aqui para os irmãos uma palavra que está em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, no verso 20. Vamos abrir a Bíblia e vamos orar este versículo aqui, irmãos. Coisas que nós temos que compreender. O que nós vamos falar nesta noite sobre dízimo e oferta, e que há uma grande confusão ainda, e vejo que não há uma visão, um entendimento dos irmãos com relação ao dízimo, com relação à oferta, como é o tratamento da nova aliança com relação a esses itens. E nós precisamos voltar a esse assunto, porque nós temos que entender que a dispensação que nós vivemos agora, neste momento, não é a lei. Nós não estamos sob a lei, nós precisamos entender isso. Por outro lado, estamos capacitados a cumprir a lei, miraculosamente pela habitação de Deus em nosso interior. Podemos negar nossa vida completamente para que Cristo nos tome e cumpra a lei através de nós. Para que venhamos a ficar livre de todas as condenações que as ordenanças, os estatutos, as leis do Senhor sempre julga os transgressores, né? Mas precisamos entender o advento da nova aliança. Reparem o que Jesus diz aqui. Vamos orar juntos. 5:20 de Mateus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Bom, o que Jesus quer dizer com isso, as palavras? Aí você olha o 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, mas vim para revogar. Não vim para revogar, vim para a cumprir. Então, Jesus nunca pecou, nunca transgrediu a lei de Deus. E isso nunca ocorreu e não vai ocorrer, porque o Senhor Jesus é irrepreensível no aspecto da lei, porque Ele é o próprio Deus, Ele é a natureza divina. Ele é a santidade de Deus, Ele é a justiça de Deus, Ele é o Verbo que encarnou, morreu e ressuscitou.
Ele está aprovadíssimo eternamente pelo Pai. Então, Deus o Filho, Jesus Cristo, Cristo Jesus hoje, ele veio para cumprir a lei. Agora, olhe para mim e olhe para você. Eu e você não conseguimos cumprir a lei em hipótese alguma e nunca vamos conseguir por nós mesmos. Então, como Jesus pode cumprir a lei se associando a nós? Porque ele já cumpriu, já desceu à sepultura, não achou condenação, subiu de novo, está vivo e aprovado, o primogênito dentre muitos. Então, Jesus, ele vai cumprir a lei em cada um dos seus escolhidos e chamados, no momento em que o nível de restauração do Espírito em cada um de nós chegar à estatura de varão perfeito. Vai chegar um dia em que a justiça e a santidade vai fluir de nós, porque Ele está dentro de nós, o ressurreto, o Espírito, o perfeito, o que tem poder, autoridade, condições, habilidades, capacidade de cabalmente viver o padrão de Deus sem nenhum erro. Ele está aqui dentro. Ele está dentro de você. E Ele vai me capacitar, vai me proporcionar esta maravilha de cumprir a lei. Andar em justiça e santidade. Como vai fazer você também, escolhido de Deus, chegar nesse estágio que Ele chegou. Amém? Então muitos não entendem, mas como é que nós vamos cumprir a lei? Enquanto que eu estiver com esse corpo mortal, não tem como, né, irmão? Nós temos que chegar à glorificação para cumprir a lei e andar perfeitamente nos caminhos do Senhor. Enquanto estamos nesse tabernáculo terrestre, apodrecido e condenado, não tem como você cumprir a lei. Você se torna fraco. Vai haver momentos em que nós vamos deixar a natureza pecaminosa pensar e agir através de nós. Não tem como vigiar. Mas vai chegar um momento em que a glorificação chegará até nós e o Senhor se retrata e se reporta ao reino dos céus, na parte milenar, ou na nova Jerusalém. Andaremos em perfeita santidade e justiça. Todos os que foram regenerados e restaurados. Amém? Então isso é necessário a gente mencionar para entender como homens como nós podemos cumprir a lei. Vamos cumprir, sim. Na glorificação estaremos prontos. O Senhor Jesus, no versículo 20, muitas pessoas que dizem assim, eu não dou dízimo, porque o dízimo é uma ordenança do Velho Testamento. As pessoas que pensam assim e que têm tais práticas de não contribuir com o Senhor e com a sua obra, estão muito desinformados a respeito desse assunto e sem realidade a respeito desse assunto. E quando você lê Malaquias 3,10, aí diz assim, isso é do Velho Testamento. Sim, é lei. Mas Jesus veio para cumprir a lei, está aqui dentro. Amém? Mas não importa muito isso para nós. Se você procurar na Nova Aliança, você não vai achar nenhuma ordenança absoluta de Deus que diz, tem que dizimar. Você não vai achar. Por quê? Porque o dízimo foi cadeado na graça, na Nova Aliança, na unção do Espírito que tem que fluir de nós. Esse Cristo que está aqui dentro é o que vai agora nos guiar para ofertar a Deus. E o nosso compromisso não é mais lei. Agora, nós temos que olhar para o Senhor e para saber quanto vamos ofertar ao Senhor na Nova Aliança. Então eu quero aqui dizer para os irmãos, se a vossa justiça não excederem muito, então, dos escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus eram fiéis na 10ª parte que pertence a Cristo, que pertence à igreja,
que pertence ao reino dos céus e continua pertencendo, é a parte de Deus que antigamente na velha aliança era uma ordenança dispensacional. Agora, o nosso compromisso com a devolução e a nossa oferta aumentou, irmãos. Porque agora eu tenho o Espírito Santo aqui dentro. E eu, para a minha oferta no Novo Testamento, jamais pode reduzir a 10ª parte do que Deus me dá. Porque senão eu não serei abençoado financeiramente pelo Senhor. Então, no mínimo, aquilo que é do Senhor eu tenho que ofertar à casa de Deus. Eu tenho que devolver à casa de Deus. Porque pelo menos aquilo que era na antiga aliança. Mas a unção do Espírito que em nós está para cumprir toda a justiça. O Senhor diz que se a nossa justiça não exceder o dízimo e oferta, de modo algum entrarei no reino dos céus, porque eu sou legalista, estou sob a lei ainda e estou seguindo aquilo que o Senhor determinou nos antigos tempos. Bom, se eu sou legalista no dízimo, eu tenho que ser legalista no amor ao próximo, legalista no perdão, eu tenho que ser legalista em tudo, porque eu tenho que cumprir a lei em tudo. Porque para se salvar na velha aliança tem que cumprir toda a lei, não é uma parte da lei, toda a lei. Agora, quem recebe a recriação espiritual e tem habitação do Espírito, existe uma unção interior do Espírito, aquilo que te governa agora, aquilo que é teu dono, aquilo que manda, e aquilo que você tem que obedecer agora. Você não segue mais uma lei externa, você segue percepções íntimas de comando de uma autoridade universal que é Cristo. Então você tem que, antes de contribuir, e não pode baixar de 10% daquilo que tu recebe de Deus, a tua produtividade, a tua produção, a 10ª parte é dele, porque aqui diz, tem que exceder para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é o que nós estamos agora, é no milênio da paz. O reino dos céus tem os últimos períodos agora, os últimos anos, é os 1000 anos da paz. Você não entra lá se você não entender isso que eu estou falando. E não é eu que digo, jamais entrareis no reino dos céus. Porque se você é legalista no dízimo, Deus vai te tratar porque você optou estar sob a lei. Então será julgado pela lei. Mas se você está sob a graça, você vai ser julgado com os parâmetros da graça de Deus. Amém? E nós temos que entender essas coisas antes de fazer as coisas levianamente nesta era. Então, quando uma pessoa se move para ofertar na nova aliança, é porque ela quer a manutenção da casa de Deus e quer o governo teocrático de Cristo. Aquilo prova que tem uma parcela da unção interior que está ali, que é o amor de Cristo por esta obra de Deus que está sendo realizada. Agora, se eu dizimar, se eu der a 10ª parte, esta oferta que eu estou devolvendo ao Senhor não está totalmente fora do padrão, não, porque isso é o mínimo. Mas aqui diz Jesus, você quer ser abençoado, você quer estar debaixo da graça, você tem que exceder a justiça deles. Exceder, tem que dar mais do que 10% para o Senhor. Porque você deseja, anela o governo teocrático estabelecido neste planeta, e você é um filho de Deus. Deus te dá graça para que você, se o Espírito Santo manda tu dar 15% da tua renda, 20% da tua renda, é Ele que está mandando, pode fazer, irmão. É Ele que está fazendo. Agora, se Ele falar que Ele te dá, é para te devolver a 10ª parte, entra na paz também. Porque agora somos guiados pela uma unção interior. Ou esqueceu daquele concílio
no Monte da Transfiguração, onde diz, a ele ouvi. E quem está falando 5:20 de Mateus é ele, Jesus. A ele ouvi. Então, se eu estou vendo o que ele disse aqui, eu não vou devolver a 10ª parte. Isso era lei. Eu vou dar mais para o meu Senhor. Porque o meu Senhor merece o investimento. E eu vou ser abençoado com isso. Então, muitos hoje estão sendo tratados de forma legalista por Deus, porque ele está debaixo da lei na área da contribuição na casa de Deus. Ele é legalista, então ele vai ser tratado como a lei. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Jesus está mostrando de uma forma clara. E lá em 2 Coríntios 9, ele diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você devolve a 10ª parte, que é o imposto celestial de Deus, você não está dando nada para Deus, você está devolvendo o que é dele, o que é ordenança, né? Mas você não vive mais na lei, você vive na graça. Então mostra o que a tua mente, vontade, emoção sentiu do Espírito, concordou com o Espírito, achou brilhante a ideia de dar mais do que é devido ao Senhor. E isto é nova aliança, isto é reino dos céus, é amor pela obra de Deus, é amor por Cristo. E não ficar com tristeza, achando que eu dei 15% esse mês, vai me faltar. Mas que faltar, irmão? Deus promete, Ele dá. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele não é mentiroso que nem o velho homem, que nem Satanás, que é o pai da mentira. Se Deus te promete, Ele dá. Aquele que muito semeia, também muito colherá. Amém? Então nós precisamos, porque nós somos graciosos para tanta coisa no reino, mas quando chega na hora da contribuição, somos legalistas. Você já notou isso? E tem muitos que ignorantemente pronunciam, o dízimo foi abolido. Foi abolido por causa da avareza que está no coração dele. E é por isso que ele diz isso. Não foi abolido, irmão. Pelo contrário, aumentou o nosso compromisso com o reino e com Deus. Então, por favor, pegue Malaquias, pegue 2 Coríntios e pegue essa passagem de Jesus e fique ali refletindo, nem que seja 30 dias, para romper e a igreja ser próspera, como Deus promete, todos nós. Por exemplo, as igrejas, muitas ficam retendo e não mandam o dízimo para o caixa apostólico, onde a gente precisa para fazer a expansão do reino de Deus. Que isso é bíblico também. De onde é que eu vou tirar recursos? De onde é que o Senhor tem os recursos? De onde é? É das igrejas. Aí os presbíteros ficam retendo, ficam fazendo economia, ficam fazendo poupança, porque tem medo que falte, não mandam. E a obra não avança, mas Jesus está vendo essas coisas, irmão. Às vezes ficam pedindo o que não precisam, que podem equacionar as dificuldades das despesas com aquilo que está entrando, mas ficam pedindo um pouco mais. Mas Jesus está vendo essas coisas. Jesus está vendo. E Ele é o dono dessa obra. Eu não preciso ver, irmão. É Jesus que está vendo. Essa obra é cristalina. Quando Deus olha o reino, tudo está patente e claro diante dos olhos dele. Amém? E aí você pode achar que nunca deu nada errado, mas um dia pode o Senhor julgar essas coisas em nós. Então vamos botar em dia todas as coisas, né, irmão? Vamos colocar em dia, porque a palavra do Senhor diz, jamais entrareis no reino do céu. Milênio para aquele nada. Porque ele vai ser julgado pela lei no dia do Senhor. Ele é legalista. Mas a lei é Cristo, a lei do Espírito da vida. Estamos na graça agora. Isso quer dizer, eu ouço o Senhor e constrangido que fico, obedeço. Eu ouço o Senhor e constrangido que fico, obedeço. Muitas vezes Deus está me apertando aqui o coração para ajudar uma pessoa que eu não quero. Vou ser franco para vocês, Deus me aperta, Deus me sufoca aqui
E eu, com a justiça própria, muitas vezes não quero fazer aquilo, mas Deus me aperta, me aperta. A unção interior, ela é forte. E eu acabo cedendo, eu me nego, mas para obedecer Cristo. Amém? E muitas vezes não faço porque eu posso achar que vou receber julgamentos paralelos, mas não importa, Deus mandou, tem que fazer. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. E lembre dessa ministração e não faça mais confusão, irmão. Porque eu vejo ministrações, às vezes, erradas a respeito disso. Que Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos. Saudar, então, os irmãos que entraram depois, a irmã Francinete, a irmã Elaine e a irmã Elizabeth. Boa noite, Bem-vindas. irmão. A paz Boa vai estar noite, com irmã. Paz do Boa Senhor. noite, irmão. Amém. Já estava aqui o Sullivan, o Zé Marcondes e a irmã Núbia, né? Já tinha chegado antes. Mas estamos falando de um tema que é bastante polêmico no mundo cristão, né, irmãos? Que é o dízimo. Boa noite, e a oferta. irmãos. Boa noite. Boa noite, irmã. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmã. Pois então, o tema é o dízimo e a oferta na nova aliança. E foi também o tema do Café com Cristo, né? Quem assistiu o Café com Cristo vai também vir falar sobre esse assunto. E é um assunto polêmico, né? Embora não devesse ser. Então, o objetivo hoje é olhar as passagens bíblicas para nós ter uma revelação do que é. O que é o dízimo? O que é a oferta? Né? É a mesma coisa? Qual a diferença? Né? E o que a Bíblia fala disso? O que essencialmente é essa contribuição, né? Que hoje na Nova Aliança se chama contribuição. O irmão falava ali que junto estaria o dízimo, está tudo junto ali, né? Mas vamos ver isso na palavra agora, direitinho aqui. Vamos ver aqui, a primeira vez que foi citado a palavra dízimo foi antes da lei. Foi numa passagem onde envolve Abraão. Vamos ver aqui Gênesis 14, do 18 ao 20. Que, então, o primeiro que dizimou na Bíblia foi Abraão. Né? Então, isso tinha sido logo após ele tinha sido vitorioso numa batalha, né? Então, vamos ler ali. Então, a partir do 18, fala assim, ó. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Altíssimo. Esse Melquisedeque, por outras concordâncias, a gente sabe que representava Jesus Cristo. Né? Então, versículo 19, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Né? Então, aqui foi a primeira vez que aparece o que representa, então, o dízimo. Né? Então, uma coisa que a gente tem que ver, a gente tem que ter revelação, que tanto o dízimo como a oferta representa gratidão a Deus. Né? Ele deve ser fruto do meu amor a Deus e ao reino de Deus. Né? Então, Abraão, aqui diz ali, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo, né? Ele dizimou, hein? De tudo que ele tinha, no caso, depois da batalha ali, né? Ele fez um dízimo, provavelmente como é que se diz? Não é de dinheiro ali, é de espécie, né? Dízimo é espécie. Então, meus irmãos, então, o dízimo é baseado em princípios. Então, já é só no Velho Testamento, hoje não tem mais. Ele é um princípio de Deus, né? O que é um princípio? É algo que Deus criou para dar uma orientação, nos dar um procedimento, né? Algo de como nós proceder. Hein? Vamos ver, então, mais uma passagem bíblica, Provérbios 3, 9 e 10. Então, o que diz essa passagem aqui? Ó? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O versículo 10, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, voltamos ali no 9. Honra o Senhor com os teus bens, né? Então, os meus bens, eu devo honrar o Senhor com os meus bens.
Na prática seria assim, se eu tenho um carro, e o que eu faço para honrar o Senhor com o meu carro? É comum a pessoa dar carona para os irmãos, carregar irmãos que querem ir num culto, que querem ir num grupo familiar, né? Eu estou honrando o Senhor com o meu carro. A minha casa, né? Eu tenho uma casa, como é que eu posso honrar o Senhor com a minha casa? Eu coloco a serviço do reino, eu abro um grupo familiar, tudo isso aí é tu honrar o Senhor com os teus bens, né? E com as primícias de toda a tua renda. E aí, né? A pessoa que diz, não é dinheiro. Mas o que é a renda aqui, né? É o dinheiro também, né? As primícias de toda a renda. E note a palavra aqui, primícia. O que quer dizer primícia, né? Dá para associar com Mateus 6,33. O que diz lá? Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as coisas serão acrescentadas. Então não precisa nem mostrar, eu acho, né? A gente já sabe decorar, né? Então a gente vê assim, o Provérbios, né? 3, 9 e 10, Velho Testamento. Mateus 6,33, Novo Testamento. Então eu digo assim, que o velho e o novo estão encadeados. Não tem como eu separar os dois, né? Amém? Então o dízimo ou oferta é a minha motivação, não deve ser baseado numa lei, né? Mas no amor que eu tenho para Deus. É uma demonstração de amor, de gratidão, e demonstra o quê? Que eu tenho importância com o reino de Deus, né? Que eu me importo com o reino, que eu me preocupo lá que o pastor tenha condições de pagar as contas da igreja, né? De ter a condição, o irmão falou dos missionários, né? Sustentar o missionário, quer dizer, o reino de Deus foi feito para ser sustentado pelos cristãos. E é um jeito de Deus abençoar os cristãos, né? Agora, uma coisa importante, ninguém é obrigado, Deus nunca obrigou ninguém a nada, né? Tem que ser uma atitude que o Espírito Santo me toca, né? O Espírito Santo tem que me tocar, que envolve também o amor, né? Embora no Velho Testamento era uma lei ali, né? Mas envolve uma demonstração de amor que eu tenho pelo reino e pelas coisas de Deus, né? Amém? Aí eu vou honrar ele com as primícias, né? E aí, vamos ver mais uma passagem aqui, Ageu 1:9. Aqui Deus exortava o povo dele, que estava se preocupando somente com as suas próprias coisas e esquecia das coisas de Deus. Ageu 1:9, né? O que diz ali? Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o assopro o dissipei. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Então, o povo de Deus, Deus não estava abençoando o povo, pelo contrário, né? Estava permitindo coisas ali acontecer. Lá no livro de Ageu, Ageu fala sobre isso. Por quê? Porque o povo só se preocupava com as suas próprias coisas, não se preocupava com as coisas de Deus, né? Amém? Então, irmão, esse tema é um tema vasto, né? Até eu vou procurar se resumir, mas ele é importante também, irmãos, né? Eu nunca abordei aqui no YouTube. Então, é importante a gente conhecer e entender qual é a base da oferta e do dízimo. Então, qual a diferença entre o dízimo e a oferta? É quase a mesma coisa. Por quê? A oferta, né, é um valor que tu dá, está ofertando. O dízimo é uma oferta que está vinculada a uma percentual, a uma parte, 1 de 10, né? Então, de 10, eu dou 1. Estou dando a 10ª parte, né? 1 de 10. E se tu pode ampliar, então também é 10 de 100, 10%, né? Então o dízimo, ele é vinculado a um percentual, esse é o dízimo, mas ele é uma oferta também, só que essa oferta tem uma percentagem, ela vincula que é 10%, né? Eu recebo R$1.000, ao dízimo dá quanto? Dá 100, né? Eu recebo R$10.000, o dízimo dá quanto? Dá 1.000. Quer dizer, ele vincula, ele é proporcional ao que a pessoa recebe. Isso era a lei. A gente viu ali que a nossa justiça tem que exceder
a lei, né? Então teria que ter mais um pouco, teria que ter oferta, né? Isso é o que diz a palavra, né? Tudo que eu estou falando é o que diz a palavra. Agora, as nossas bênçãos, Deus deseja que o povo dele dê, não porque ele está mandando, né? Mas que ele tenha um coração por gratidão e amor a Deus. Esse tem que ser a nossa motivação, né? Para agradar a Deus. Bem, vamos ver então uma passagem bastante conhecida que fala bastante do dízimo, que é o Malaquias 3:10. O que diz aqui, ó? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, que Deus está falando, porque aqui, né, Deus não precisa de dinheiro, mas a casa, né, precisa, né? Então, trazei os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Aqui que eu digo que a bênção está, né, vinculada à minha obediência. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, a pessoa que traz, que investe no reino, que o dízimo é o investimento que tu faz no reino de Deus, né? Amém? A minha experiência, eu sou dizimista há 28 anos, por isso que eu falo assim com tanta, né, sem nenhum constrangimento, né? Então, irmãos, né, a minha experiência é assim, eu lembro que eu comecei na igreja, e a igreja do Senhor nunca foi de cobrar dízimo, nunca foi de exigir, de constranger, ou tratar a pessoa diferente por causa disso, né? Mas era pregado o dízimo, né? E quando eu via a pregação, eu observava que o pastor fazia tudo com dificuldade, né? Tudo era simples. Eu me lembro lá que quando ele tinha lá um salão, a repartição era de cedrinho, era coisa simples, era uma pintura que vinha por cima, o chão era cimento queimado. Então, eu estava ali, eu estava recebendo o Senhor naquele lugar, né? A casa do tesouro é o lugar que tu recebe uma palavra genuína, sem fermento, fiel a Deus, né? Tu está recebendo Cristo naquele lugar. E eu estava recebendo Cristo. Aí o que aconteceu? Ninguém me cobrou nada. Eu me constrangi a começar, então, a devolver o meu dízimo, né? Amém? Então, por isso que eu digo assim, é uma coisa que o Espírito tem que constranger eu. E nunca me fez falta, meus irmãos. Nunca eu disse, eu dizimei, agora faltou. Não, nunca faltou. Pelo contrário, quando eu me tornei um investidor da casa do Senhor, alguém que dava a minha contribuição, Deus me abençoou, né? E foi o período assim que eu tive mais prosperidade, a partir dali. Então, eu dou meu testemunho, o dízimo. Se eu sou, não é só o dízimo, a contribuição, né? Hoje no Novo Testamento é contribuição. Se eu contribuir com o reino, Deus vai abençoar. É uma consequência, né? O que acontece? Quanto mais Deus prospera aquelas pessoas que contribuem com o reino, mais eles vão contribuir, entende? Então, ele, ao mesmo tempo, ele vai abençoando também e vai provendo os recursos para a casa dele. Amém? Mas vamos ver agora, então. Vamos ver agora Jesus. O que Jesus falou sobre isso? Um pouco nós já vimos ali, né? Vamos ler aqui Mateus 5, 17, 18 e 20. Vamos ver aqui. Depois, eu tenho duas passagens que Jesus falou. Vamos ver essa aqui. Quer dizer, mais de duas, eu não tenho como a gente olhar todas, né? Então, o que falou ali? Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei os profetas. Jesus não veio para revogar a lei, né? Não vim para revogar, vim para cumprir, né? Amém? E vamos ver, então, 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Jesus não veio revogar a lei, irmão, né? Ele veio cumprir. E esse Jesus que está hoje dentro de nós, ele nos capacita, ele nos constrange ali, né? O irmão falou da unção anterior, ele que nos constrange a cumprir a lei e exceder a lei, né? Vamos ver aqui agora o versículo 20. Ó. Que fala aqui? Olha o que Jesus fala aqui, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça, o que é a minha justiça, né? É os meus atos, minhas atitudes, né? Bem,
não excederem muito a dos escribas e fariseus, né? Os escribas e fariseus, eles eram dizimistas sempre, de tudo, né? O judeu, até hoje, os judeus são dizimistas. Eles sempre foram, sempre dizimaram, né? É uma prática que o judeu faz religiosamente, né? E eles são abençoados. Podem ver que os judeus sempre são pessoas prósperas, né? Que eles cumprem a lei, né? Que eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito, Jesus disse que tem que exceder. Eu tenho que ser mais que os judeus. Olha aqui, né? A dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Né? A igreja, a princípio, é o reino dos céus, né? É o lugar que Cristo reina. Mas a gente sabe que a próxima etapa que nós temos agora, né, então, a próxima dispensação é o milênio, é o reino milenar com Jesus, né? Então, para eu entrar no reino dos céus, ele está dizendo que a minha justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, entende? A minha justiça, o meu agir, essa justiça envolve amor por Deus, amor pelo reino, amor pelos irmãos, amém? Mas vamos ver outra passagem que Jesus falou também, agora, Mateus também 23, Mateus capítulo 23, versículo 23. O que ele diz aqui? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu estava dando uma bronca aqui nos escribas e fariseus, né? Uma hora que Jesus também, né, não dava mole para eles lá, né? Porque dais o dízimo, eles davam o dízimo de tudo. Olha aqui, da hortelã, do endro e do cominho, né? Eles eram dizimistas fiéis. E, ó, eles eram dizimistas. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que eram os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia, eles não tinham misericórdia nenhuma, e a fé, não acreditaram nem no Messias. O que Jesus falou aqui? Deveis, porém, fazer estas coisas. Não diz que eles não deviam dizimar. Continuem fazendo, né, o teu dízimo aí de tudo que vocês fazem. Não está errado, não tá errado, mas, né, sem omitir aquelas que eu falei. Vocês têm que ter misericórdia, justiça e fé, né? Por quê, né, irmãos? Porque se eu dizimo, eu oferto, é um todo. A minha vida com o Senhor é um todo. A pessoa, estou dizimando, estou ofertando, né? E está ruim a minha vida financeira. Geralmente a pessoa tem amargura no coração, tem falta de perdão, né? Então a palavra de Deus é um combo. Não posso separar as coisas, né? Amém? Mas vamos ver aqui então. Então chega mais uma passagem. 2 Coríntios 9, vamos ler aqui a partir do 6. Aqui o apóstolo Paulo falando sobre essa parte da contribuição, que no Novo Testamento é a contribuição. Porque ele está encadeado junto ao dízimo, né? O que ele falava aqui? Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que é o semear, né? A hora que é o contribuir na casa de Deus. Semeadura. Se eu estou contribuindo, eu estou semeando, entende? Eu estou provendo recursos, de repente a minha semeadura está envolvendo, eu estou patrocinando um missionário, o valor que eu estou entregando está proporcionando o reino de Deus ser edificado. Então, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Hein? Agora o versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Né? O que Deus está falando aqui? Que eu tenho... vamos ver até o finalzinho ali que já responde. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Né? Então, Deus quer a tua contribuição, mas Ele quer, né, que tu dê com alegria. Amém? Ele não quer que tu vá dizimar por necessidade. Eu ando ruim aqui do dinheiro, eu vou começar a ofertar para a igreja, ver se melhora. Mas eu tô contribuindo pensando em receber alguma coisa. Né? Eu estou sendo interesseiro, misericórdia, né, irmão? Então, não é por necessidade, né? Não com tristeza. Tu vai ofertar? Vou ofertar, mas olha esse valor, de repente, né? Olha o valor que eu estou dando. Tu não está dando com alegria, né? Tu está já triste. Então, o que diz a palavra?
Deus ama a quem dá com alegria. Então, quando eu contribuo, eu tenho que ter alegria no coração. E é Deus que faz isso no coração das pessoas. Que a maioria das pessoas, o velho homem não é de contribuir com alegria. Né? Mas se eu visualizar que a minha contribuição está dando a obra de Deus, eu vou dar com alegria. Né? O versículo 8, vamos ler o 8 ali, que a gente está finalizando agora. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Né? Deus vai prosperando as pessoas, aqueles que contribuem com o reino, né? Como está escrito, versículo 9, distribui Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, agora o 10, para a gente finalizar. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, para a gente concluir, né? Deu para a gente ver várias passagens que falam sobre dízimo e sobre oferta, né? E o que eu te falei para você, não, Deus ama quem dá com alegria. Eu não devo dizimar, ofertar, contribuir, na verdade é contribuição que fala no Novo Testamento, porque Deus tocou meu coração, entende? Não é porque eu fui obrigado. Não, tem lugares que obrigam as pessoas, isso é errado, né? O que a gente faz? A gente prega a palavra de Deus, e a pessoa é tocada ou não. Ninguém pode ser discriminado numa congregação porque, né, não contribui. Amém? Que a gente crê no quê? Que a obra toda é feita pelo Espírito, é feita por Deus. Amém, meus irmãos? Eu sabia que ia prolongar um pouquinho hoje, mas o assunto, não tem como tu abordar esse assunto, né? Se não mostrar várias passagens, assim, né? Amém? Mas então, hoje, teria mais coisas, mas não tem como a gente abordar tudo, assim, né? O tempo, nosso tempo não é tão suficiente, assim, para isso. Mas o que deu para vocês ter uma ideia do que é a contribuição, né, no Novo Testamento, na Nova Aliança? O que é a contribuição? É algo que eu devo ser tocado pelo Espírito de Deus, né? E é algo que eu vou ser abençoado à medida que eu passar a ser alguém que contribui com o reino de Deus, né? Eu sou abençoado se eu contribuo. Minha bênção vem pela minha obediência, né? Então, eu não posso, como pastor, deixar de pregar essas coisas para vocês. Senão eu estou privando vocês de receber bênçãos, entende? E Deus vai cobrar daí, né? Ah, tu não pregou para eles, vocês não sabiam, né? Agora, é a pessoa que vai ser tocada, né? Ou não, né? Aí é Deus e a pessoa, não é uma coisa que o pastor vai cobrar de alguém, né? Amém, meus irmãos? Mas isso aí, então, deixa alguém quer comentar alguma coisa. Vou fazer uma pergunta A Nora, também. deixa a Nora aqui também. Amém. Então, vamos abrir em Salmo 24:1. Então, tem gente que reclama, né, de dizimar, de ofertar para a casa de Deus, e aqui diz assim, ó, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Então, tudo que tem em cima da terra, tudo que tem na terra, no planeta, é de Deus. O mundo e os que nele habitam. Então, todos nós também pertencemos a Deus. Então, quando eu digo, o meu dinheiro, o meu carro, o meu filho, o meu marido, tudo é de Deus. Nada é meu, tudo é dele. Então, as pessoas que estão, né, querendo deixar de contribuir porque pensa que aquele recurso é seu, aquele bem é seu, não é, é de Deus. Né? Então, ele tem direito a tudo. E por que ele, então, estabeleceu, né, o dízimo e a oferta, 10%, que é o dízimo, né? E a oferta que é voluntária, tu vai doar aquilo que o Espírito Santo te tocar, né? Por quê? Porque é uma forma de Deus nos abençoar. Tudo no mundo foi criado por Deus. Agora o dinheiro foi criado pelo homem, né? Então tem coisas que foi o homem que criou. Agora, para Deus pode abençoar se eu for obediente à palavra.
Então, quando eu obedeço aquele princípio do dízimo e da oferta, Deus pode me abençoar pela minha obediência. A minha obediência faz com que eu seja abençoado, né? Não é porque eu dei muito ou dei pouco, ou porque, né, eu sou bom. Não, é a minha obediência àquele princípio que Deus estabeleceu, né? E quem obedece, então Deus abençoa, né? Então aqui mostra isso, né? Depois nós vamos abrir também em 2 Coríntios 9, do 10 ao 12. Então diz aqui: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, o que é semente? Né? Semente é tudo aquilo que eu planto, é aquilo que eu invisto, né? Pão para alimento. Então, a semente, no caso, aquela renda, aquele investimento vai servir para quê? Para alimentar, para suprir. Diz aqui, ó, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então, quando eu abençoo o reino de Deus, eu vou ser abençoado, eu vou receber bênçãos também. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então, Deus vai nos abençoar em muitas áreas, para que eu continue sendo generoso, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Então, quando o reino de Deus começa a crescer, a se multiplicar, começa a haver bênçãos, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: olha só como essas pessoas estão sendo abençoadas. E vão engrandecer a Deus que está abençoando aquelas pessoas, né? Versículo 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, daqueles que estão servindo, daqueles que estão evangelizando, que estão apacentando, né? Mas também redunda em muitas graças a Deus. Quer dizer, as pessoas vão olhar para tudo aquilo e vão dizer: olha só como Deus está abençoando, né? Então, nós precisamos, né, ter esse discernimento, né, que a nossa contribuição ela vai suprir as necessidades da casa do Senhor, né, de suprir o pastor, os missionários, suprir os recursos para continuar o evangelismo. Então, vai ter os livros, os CDs, os cartõezinhos, todas essas coisas, né, que a gente usa para levar a palavra de Deus, a internet, né? Todas as coisas que são usadas para levar a palavra de Deus, tudo isso é necessário um investimento. Então, essa contribuição que cada um dá vai servir para isso, dentro da minha cidade, dentro do meu estado, dentro do meu país e até no exterior. Hoje nós temos a obra de Deus em Portugal, na Espanha, né? Tem um missionário na Alemanha. Então, tem gente também lá nos Estados Unidos. Então, são pessoas, né, que estão usufruindo dessa contribuição que a gente dá, né, porque eles estão sendo abençoados. Amém? Então, a gente faz parte desse corpo, um auxilia o outro, né? Então, a minha contribuição faz parte dessa obra, faz parte desse avanço do reino, né? E Deus quer que o reino avance para Jesus voltar e completar toda a obra, né, que Deus já iniciou, né?
Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Né? Amém, meus irmãos. Tem, eu acho que a irmã ali. Oi, irmã. A irmã Elaine, pode falar, minha irmã. Pode falar. Não tinha visto a irmã ali. Não Tá sem som. Tá fechado o microfone. Pronto. Estão Amém. ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, sim. Eu tenho uma dúvida sobre com relação ao dízimo, né? Uhum. Porque, assim, a minha dúvida é o seguinte, porque vocês falaram que, estava falando na palavra de Deus sobre os 10%, né, que está na lei, não é isso? Sobre o dízimo, né? E quem não tem, a minha dúvida, e quem não tem os 10%, como é que faz? Deixa de dizimar, de ofertar? Como é que fica quem não tem os 10% para dar? Assim, Diz que não tem renda nenhuma. sim, não. Se a renda da pessoa for pouca e a pessoa não puder dar os 10% daquela renda, a pessoa tem uma quantia de dinheiro bem menor. Tipo assim, eu tenho, vamos dizer que eu tenho só R$100. Aí, como é que eu faço? Teu Entendeu? dízimo é 10. R$10. Ah, o dízimo é 10. Por isso É 10%. a vantagem do dízimo é isso aí, que ele é proporcional. Se a pessoa tem pouco, ela vai dar pouco. Agora que eu tô... tô entendendo. Por isso que Quer dizer que se eu tivesse 100... É só um exemplo. R$100, Se eu tiver 100, R$10. aí eu dou R$10. Tiver 1.000, assim, é sempre 10%. É sempre 10 10%. Ele é proporcional ao que a pessoa tem. Agora eu estou entendendo, porque eu tinha muita dúvida. Eu pensava que para a gente ofertar, para manter, né, a casa de Deus, a gente tinha que ter muito dinheiro para fazer, para dizimar. Né? Não viu a oferta da viúva pobre? Que você... que eu aprendi. A viúva pobre deu 2 moedinhas. E Jesus gostou da oferta da viúva. Mesmo. Porque eu aprendi, assim, eu ouvia das pessoas que a pessoa tinha que dar os 10%, mas eu nunca entendi como é que funcionava esses 10%. E algumas igrejas, elas cobram, assim, se a pessoa não der, né? Eles cobram, são meio duros, assim, a pessoa tem que contribuir. Às vezes a pessoa não tem aquela quantidade para contribuir, a pessoa não sabe qual a quantidade contribuir. E às vezes alguns líderes, né, da igreja ficam, são um pouco duros, assim, tipo assim, você tem que dar, e se a pessoa não tiver aquele dinheiro, será que Deus vai ficar bravo com a pessoa porque a pessoa não deu a quantidade que aquelas pessoas, né, exigiram? Aí essa era a minha dúvida, né? Ele é proporcional. Ele é proporcional. E tudo que exceder os 10% é oferta. Já é oferta. Já é oferta. R$11, tu deu oferta, diz-me oferta. Tu fez aquilo que é. Porque assim, como eu sou como vocês sabem, eu sou da CCB, né? Lá na CCB a gente não tem assim esse não é costume, como é que eu posso falar? Eles não exigem também que a gente lá não tem exigência de contribuir com o dízimo. O que eles falam é assim, eles têm lá um sistema lá que tem uns envelopezinhos e a gente contribui com o que a gente pode para também contribuir lá na obra, né? Que eles também fazem caridade, né? Fazem da caridade. E lá ele tem vários papeizinhos também que ajudam também na manutenção da igreja. Aí, só que tem outras igrejas que já exigem, né, o dízimo. Aí a minha dúvida era essa. Se eu tivesse uma quantia menor, não, o dízimo é proporcional. É proporcional, né? E é isso aí. É sempre um tema bem interessante. Eu ouvi que hoje até hoje não vai dar mais, não vai dar só 1 hora, vai dar mais, porque esse tema sempre acaba... porque é um tema amplo, né? que é um tema muito, assim, complexo, assim, sabe? Quando envolve dinheiro no meio, aí a maioria das pessoas tem aquele receio, se eu for ofertar
e se faltar, né? Tem sempre o lado humano, né? Que a gente às vezes é meio, né? A gente às vezes não, que no caso, eu tiro por mim, né? Que eu posso também me colocar também no meio, né? De pensar assim, e se faltar, né? O lado humano da gente fala, né? Assim, mas aqui hoje que eu aprendi na palavra de Deus que nós não devemos ter medo, né? De ofertar, porque o Senhor Envolve a cuidará fé, de né? nós. É, porque quando a gente tem medo, a gente retém o que é do Senhor, aí tudo se fecha para nós, né? Tudo, né? E quando a gente dá com alegria, né? Com amor, né? Sem reter, né? Deus abençoa. Deus nunca vai abandonar se a pessoa não puder dar muito, mas o pouco que a pessoa der já serve. Então, eu fico muito feliz em saber que a minha dúvida foi realmente sanada hoje, porque eu não entendia como é que funcionava. Porque quando o pessoal lê lá em Malaquias, aí a gente fica pensando, vamos dar tudo, vamos dar tudo e vai ficar sem nada. Ô, gente, me perdoe, irmão, Não, mas o que eu Não, entendi era assim, É bom não, perguntar. porque quando a gente não tem Uhum. conhecimento da palavra de Deus, né? A gente entende, às vezes, a gente lê um versículo e entende tudo errado, né? Mas hoje, graças a Deus, né, eu consegui entender como é que essa questão dos 10% que eu não sabia como é que era, que Quem eu recebe pensava, né? pouco vai doar proporcional àquilo que recebe, 10% do que recebe. Quem recebe muito é 10% de muito. Então, ela é joga muito justo, o dízimo ele é justo. de acordo com o que a pessoa recebe. Ele, Irmãos, vocês não sabem a dúvida que vocês tiraram do meu coração com essa explicação, porque antes eu não entendia, né? Não entendia como. Eu lia, já ouvi vários, principalmente Malaquias, mas eu pensava, pronto, a gente vai ter que dar tudo, vender carro, vender casa, Não tem nada a ver. ficar na Misericórdia. rua. Me perdoe, gente, a minha É que ignorância, tem mas lugares que é que distorcem, tem eu né? lugares entendi que assim. distorce, irmã. Distorce, irmão. Isso Eu, é- por exemplo, tinha uma pessoa que eu conhecia que o pastor dela pediu trízimo, porque era Misericórdia, né? o Espírito Santo, Deus e Jesus. Ele inventou uma coisa que não existe. Aí não Meu é bíblico, Deus. aí é uma coisa Isso que a não é pessoa bíblico. inventou, com a intenção de Isso a pessoa arrecadar. inventou. Aí já E a pessoa fazia, porque o pastor disse. é. Pois é, por isso que a gente tem que ter aquele conhecimento que a gente tem que perguntar. Quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar, que é para poder sanar as dúvidas, né? E a gente não fazer, porque Deus não quer que a gente faça coisa errada, né? A gente tem que fazer o que é justo, né? Que Ele pediu para a gente fazer. E muitos pastores fazem isso, né? Você tem que dar tanto, se você não der tanto, você não vai ser abençoado. Pronto, aí já bota medo dos irmãos, irmão. Começa a vender. Uma vez eu vi eu escutei um testemunho de uma irmã que ela chegou da igreja e era sobre o dízimo, e o pastor mandou ela vender tudo que ela tinha e dar para a igreja que ela seria abençoada. Se ela desse aquela quantia, ela vendesse, né, as coisas que ela tinha, aí ela seria abençoada. Tipo uma troca. Tudo bem, Deus vai abençoar, mas também não acho que tem que ser uma troca. Você tem que dar por amor, né? por Não amor. porque Deus vai lhe abençoar, né? Aí o E que uma que a irmã coisa fez? A assim, ó, irmã, sempre que a alguém irmã fala, Deus me falou isso, se Deus falou para ele, tem que falar primeiro com a pessoa, entendeu? Pois é. Deus falou para ele, não falou para a irmã. Aí quando a Diz assim, irmã olha, Deus chegou em falou contigo, não casa, falou comigo. a irmã chegou em casa, a irmã ficou desesperada, fez, eu vou vender, vou vender. Aí a irmã pegou uma bicicleta que ela tinha e ia vender para a igreja. Vender para dar o dízimo para a igreja, né? Aí o marido dela, muito mais sábio, fez, não, você não vai fazer isso, você já vendeu um bocado de coisa, você vai ficar sem a bicicleta, você vai ficar sem a bicicleta, ó. Aí o marido dela foi, né, conversou com ela, olha, você não pode fazer isso, porque você já vendeu um bocado de coisa, e você está acreditando nessa promessa que eles prometeram, e você quer vender as coisas que a gente tem dentro de casa para dar na igreja que você acredita que vai ser abençoada. Por acaso Deus não pode nos abençoar com o que a gente já deu, com o dízimo que a gente já dá? Só que o pastor tinha falado que ela tinha que vender tudo e dar para a igreja que ela ia ser abençoada. Aí ela interpretou errado, né?
e começou a vender. Por último, foi a bicicleta, mas quando ela foi vender a bicicleta dela, o marido viu que estava demais, aí ele resolveu intervir, né? E proibiu até dela ir para a igreja, porque ela estava querendo vender as coisas que estavam dentro de casa para ir para a igreja, para dar para a igreja, né? Então, é por isso que é importante a gente que não tem muito conhecimento, a gente perguntar, né? Perguntar. Porque Perguntar. muitas vezes as pessoas interpretam os textos bíblicos, interpretam de uma forma errada. É por isso que é importante da gente perguntar, né? Para as verdade. pessoas que são mais instruídas. No caso, eu estou perguntando para vocês porque eu tinha uma dúvida enorme sobre o dízimo e agora, graças a Deus, já estou em paz no meu coração, já sei, já estou entendendo. O Espírito Santo de Deus Amém. me ajudou através de vocês a entender, né? Qual é o sentido do dízimo, né? Que a gente tem que dar com amor, né? Não importa a quantidade, mas se você tiver pouco, você dando Vai com dar amor, Deus né? vai, né, Como Deus vai abençoar abençoar. você e vai ser muito importante também para a obra de Deus, que aí a gente fica, né, contente, fica feliz porque a obra de Deus está sendo, né, feita, né, Sim. através da nossa contribuição. E é só isso, irmãos. Eu agradeço a oportunidade de Amém. compartilhar as minhas dúvidas, né? Qualquer coisa, eu vou perguntar mais. Se Pode tiver perguntar, algumas sim. dúvidas aqui, eu vou perguntando a vocês, se vocês me ensinarem para eu aprender mais e mais, né? Sobre a palavra de Deus. Aí, Amém. importante. Amém, irmão. Amém, irmão. Tirar as Nossa, dúvidas é misericórdia. importante. É importante. Agradeço a oportunidade. Amém. Nada, irmão. Pois é isso aí, meu irmão. Então, estamos finalizando. E aproveitar para falar isso que a irmã disse ali, né? Tem que ter cuidado, né, irmãos? Tem muito falso profeta, tem muito lobo devorador, que a Bíblia falava nisso. Que eles usam da palavra para extorquir dinheiro das pessoas, né? Isso que ela falou é extorsão, né? Tem pessoas que agem assim. Por isso que é importante tu conhecer a Bíblia, tu estar numa igreja que realmente tu vê que são pessoas sérias, né? Amém? Pelos Tem frutos os conhecereis, né? O caráter, os né, das pessoas. conhecereis, né? Toma cuidado. Existem as pessoas que realmente distorcem a palavra para ganhar dinheiro em cima das pessoas. Tem isso também, né, irmãos? Mas não é todo mundo, então pode também generalizar, que tem gente que generaliza daí, né? Mas tem, não tem como dizer que não, tem. Então cuidado onde é que tu está entrando aí, né? Fica observando se aquilo realmente estão pregando uma palavra, se não estão distorcendo, né? Se o recurso que está entrando está sendo empregado mesmo no reino, que o dinheiro que é arrecadado é sério, aquilo é para o reino, não é para a pessoa se enriquecer, né? É para empregar no reino, né? Eu estou numa igreja, eu estou lá ofertando lá, né? Eu estou contribuindo, e o pastor eu vejo que ele está investindo no reino, né? Não está lá para comprar carro importado, né? Aquela coisa toda, né? Comprar um iate. Aí eu tenho que pular fora, né, mano? Nem estou metido lá com um falso profeta. Amém, meus irmãos? Mas é isso aí, então, encerrando hoje a nossa live. Foi uma live especial, né? Porque foi um pouquinho mais longa, mas às vezes é preciso ter mais longa, né, irmão? Não tem como a gente, né? A irmã Núbia, como é que tá aí, minha irmã? Abre o vídeo aí também, não vou enxergar a irmã lá. E se a irmã pode fazer a oração final hoje. Irmã da minha adoentada, mas ela tá para vir aqui para Natal agora, né? A gente vai ver a irmã aqui, não tem jeito dela. Nós vamos ter que ver a irmã. Às vezes eu sei que cai lá a internet dela, dá uns problemas. Ô, minha irmã, tá aqui a irmã, né? Vai chegar dia 11, né, irmã? Dia 11 a irmã tá aqui em Natal. Fé em Deus. Fé em Deus. Amém. Faz a oração final, agradecendo ao Senhor, então, irmã. Amém. Tá certo. Ore por mim por essa viagem. Essa viagem é muito cansativa. Vamos estar orando, sim. Vamos O Senhor vai orar, dar sim. graça, né? O Senhor vai dar graça. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, a gente chega aí, Deus vai nos usar para fazer a vontade dele. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, nessa noite, por tudo que o Senhor fez nesse culto, nessa live. Todo esclarecimento da tua palavra sobre dízimo, sobre as ofertas, sobre o reino dos céus. Amado Deus, muito obrigado, Pai, porque tantas pessoas vivem enganadas, Pai. Eu mesma sou uma pessoa que foi enganada há muito tempo, mas graças a Deus que o Senhor abriu os meus olhos espirituais. E nós estamos aqui hoje no reino, em nome de Jesus. E peço ao Senhor, Pai, que abençoe todas as pessoas que assistiram a live, aquelas que não assistiram, em nome do Senhor Jesus, e que amanhã tem mais, e que mais pessoas possam estar entrando para estar sendo edificadas em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Meus Deus irmãos. abençoe os Deus irmãos. abençoe a irmã Núbia, a irmã Elaine, a Marcondes, Elizabeth, Sullivan e a irmã Francinete. Deus Amém? abençoe. Deus Até abençoe, amanhã. até amanhã. Amém. Até amanhã. Deus abençoe a irmã. todos. Deus abençoe. Glória a Deus.